Olá, meus irmãos e minhas irmãs, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você bom dia, boa tarde, boa noite, que ao chegar a você esse vídeo, transforme bênção para a sua vida e para a sua casa, fazendo a você o pedido de sempre, curta, compartilhe, inscreva no canal se você não inscreveu, aperte o sininho, passe esse vídeo, esse canal, essa mensagem para outras pessoas, para que possamos levar o Evangelho a mais vidas aí, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma porção, mais um alimento diário. E hoje está no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 32. Verso de número 25 diz assim, olha: Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faz que atestem por testemunha, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Porventura, seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Olha que palavra extraordinária. A Bíblia diz que Jeremias está tendo um diálogo com Deus. E ele vai narrar uma história, onde Deus havia escolhido o povo de Israel, onde Deus havia feito promessa àquele povo, que eles iriam conquistar a terra de Canaã, e assim se tornou uma realidade. Só que Deus havia dado uma advertência muito grande. Se o povo pecasse contra Deus, desobedecesse à lei de Deus, Deus iria permitir que outras nações viessem, invadisse a terra que eles haviam conquistado, iria fazer com que eles perdessem por causa da desobediência. Infelizmente, o povo desobedeceu a Deus, as outras nações vieram e tomaram posse da terra que era do povo de Deus. Quando isso aconteceu, o povo inimigo tomou a terra daquele lugar. Jeremias então vai dizer que Deus vai dizer para ele, olha, Jeremias, é para você ir, pegar o dinheiro, comprar essa terra que está aí, pegue testemunha para lavrar o documento daquela época. Só que Jeremias disse, Senhor, mas tem algo estranho. Por quê? Porque essa terra tem os caldeus que são donos dela e conquistou elas. O que Deus estava falando para Jeremias seria algo meio impossível. Deus está dizendo, vai, compra uma terra que já tem dono, e para piorar, a terra que você vai comprar é uma terra que é dos inimigos, os povo caldeu. Se você ler alguns versículos anteriores, este povo caldeu tomou a terra do povo de Deus através de espada, de guerra, é um povo cruel. Aí vem Jeremias e recebe uma ordem de Deus, ei, vai, compra esse lugar, que já tem dono, mas é para você comprar, pega a testemunha e faz o documento. Jeremias diz, Senhor, mas isso é uma coisa difícil, porque ele já tem dono. E são os inimigos, como é que eu vou comprar uma terra dessa? Quem vai querer ser testemunha? Eles vão me matar. Quando Jeremias está duvidando daquela situação, que aos olhos dele seria algo impossível, Deus então fez essa pergunta para ele. Olha que coisa interessante. Capítulo de número 32, verso 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, depois que ele havia questionado, como que eu vou comprar? A palavra de Deus veio dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Porventura seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Quando Jeremias está duvidando daquela situação que Deus ordenou ele comprar aquele terreno, principalmente na mão do inimigo cruel, ele diz, Senhor, isso é impossível. Já tem um dono lá, e o dono é cruel, eles são ruins, como que eu vou comprar essa terra? O Senhor está mandando eu fazer isso, Senhor? A palavra de Deus veio a ele e fez uma pergunta, ei, eu sou o Deus de toda a carne. Porventura existe algo impossível demais para mim? Ou seja, Jeremias, eu te dei uma ordem para você fazer, mas você está vendo dificuldade, você está achando que é impossível. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Porventura existe algo que é maravilhoso demais que eu, Deus, não possa fazer? O que Deus está mostrando para Jeremias? Jeremias, olha, você está colocando obstáculo, você está colocando barreira, você está achando que é impossível realizar isso que eu ordenei que você venha realizar. Mas eu te pergunto, você acha que para mim há algo impossível? Há algo maravilhoso demais que eu, Deus, não possa realizar? Talvez eu esteja aqui diante de pessoas que já recebeu ordens do Senhor, ou talvez pessoas que estão passando por situação adversa. Talvez você tenha dúvida daquilo que Deus pode fazer. Você está inseguro daquilo que Deus pode fazer. Mas Deus fez uma pergunta para Jeremias e está fazendo para mim e para você. Jeremias, porventura existe algo maravilhoso demais que eu não possa fazer? Jeremias, eu sou Deus. Eu posso todas as coisas. Eu sou Deus do impossível. Aos olhos de Jeremias, comprar aquele terreno, aquela área, era algo difícil. Porque vai comprar na mão do inimigo.
É Deus que mandou ele comprar. Não está dizendo que o inimigo colocou uma placa, vende-se. Então, aos olhos humanos, era algo anormal o que Deus estava pedindo para Jeremias fazer. Por isso ele colocou obstáculo. Ele está falando, Senhor, o Senhor me mandou fazer isso? Mas aquela terra lá já tem dono. E o povo é cruel. Os caldeus eram inimigos. Eles conquistaram aquela terra à base de espada, mataram, feriram pessoas. Então Jeremias, ao receber aquela ordem, ficou meio com dúvida. Como que eu vou fazer isso? E Deus perguntou a ele, porventura algo maravilhoso demais que eu não possa fazer? Jeremias, você precisa entender, eu sou o Deus do impossível. Jeremias, situações adversas não impede eu, Deus, de operar. Essa é a grandeza do nosso Deus, porque diante dos meus olhos, dos seus, tem barreira, tem impossíveis, mas ele está fazendo uma pergunta, ei, porventura, para mim, há algo impossível? Será que eu não posso reverter a situação? Será que eu não tenho condição de cumprir aquilo que eu te pedi para poder fazer? Ei, Jeremias, eu sou Deus do impossível. Você coloca limite, porque você é limitado. Mas eu não sou limitado, eu posso todas as coisas. Isso é interessante, nós aprendemos que porque quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vemos esse Deus do impossível, esse Deus que não é impossível para ele, agindo em várias formas. Quero dar hoje 3 motivos para que você possa crer nesse Deus do impossível. O primeiro está no livro de Josué, onde Deus, depois que Moisés morreu, Deus chamou Josué, colocou ele para poder levar o povo para Canaã. Só que houve um determinado momento que o povo estava diante do Rio Jordão. E o Rio Jordão naquela época era a época das cheias. O que é isso? O rio está cheio, muitas águas. Uma coisa é você atravessar um rio quando a água está rasa. Outra coisa é você atravessar o rio quando a água está cheia. E Deus vai mandar Josué atravessar o Jordão naquela época, logo no dia da cheia. Aos olhos do homem aquilo era impossível. Só que Josué acreditou. E quando eles começaram a caminhada, diz a Bíblia que Deus fez um muro de água, parou as águas para que elas não viessem até o rio e Josué e o povo pudessem passar. Mas só que o interessante dessa história é que o povo passou na época que o rio estava cheio, para mostrar para Josué que Deus é o Deus do impossível. O mesmo livro de Josué, a Bíblia diz que quando o povo atravessou o Jordão, eles vão para a cidade de Jericó para conquistar elas. Só que quando eles chegam na porta de Jericó, existiam muralhas enormes. O muro, além de ser muito alto, era muito largo. Então a cidade fechou para que aquele povo não pudesse conquistar aquela cidade. Aos olhos do homem, impossível. Um muro de quase 7 metros de altura. Alguns historiadores dizem que só a largura era 6 metros. Então era um muro enorme. As portas de aço não tinha como destruir, fechado. Como que o povo iria conquistar aquela cidade? Aos olhos do homem era impossível. Mas Deus mandou o povo rodear aquela cidade. E aquelas muralhas caíram, porque Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando a palavra e a multidão estava ouvindo eles há 3 dias. Então ele chamou os discípulos e disse, ei, vai buscar pão para poder alimentar esse povo, porque eles não podem voltar para casa com fome. Aí disseram, Senhor, nós não temos nada. Aí apareceu um jovem com 5 pães e 2 peixes. Jesus então apresentou aquele pão e peixe para o alto e multiplicou para todas aquelas pessoas comerem. E ainda sobrou vários balaios de pão. Não tinha padaria naquele dia, mas ele é o Deus do impossível. Por isso Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, porventura há algo maravilhoso que eu não possa fazer? Jeremias, eu sou o Deus do impossível. Deus do impossível na vida de Josué, aos olhos do povo. O Deus do impossível que multiplicou o pão para aquele povo que não tinha nem padaria naquele lugar. E esse é o Deus que você precisa crer nele. Esse é o Deus que está dizendo para mim e para você, ei, não limite Deus. Aos seus olhos pode parecer difícil, como pareceu para Jeremias. Mas Deus é o Deus do impossível. Quando ele fala, ele cumpre. Às vezes ele nos coloca em situações adversas, para a gente poder entender que ele está acima de qualquer problema aqui na terra. Deus perguntou a Jeremias, ei Jeremias, porventura existe algo maravilhoso demais para mim? Porventura existe algo que eu não possa fazer? Eu quero que você creia. Deus é o Deus do impossível. Aquele que está te dando esse alimento hoje está dizendo, você precisa crer. Mesmo que diante de você pareça contrário, é impossível para você, mas para Deus não é. E o interessante disso é que, em todos os momentos da vida do povo, esse Deus do impossível se manifestou em favor da vida deles. E Ele quer manifestar em favor da minha vida e da sua vida.
Então, eu e você precisamos crer quando Deus fala. Precisamos obedecer quando Deus nos dá ordem, mesmo que pareça contrário. Mas Ele é o Deus do impossível, que você não pode fazer, Ele tem o poder de fazer. Então eu quero orar para que este Deus do impossível te alcance, aumente a sua fé e você possa viver as maravilhas e os sinais dele na sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Pai, eu oro, apresentando ao Senhor cada vida agora, Pai. Tu és o Deus do impossível. Tu fez essa pergunta ao profeta Jeremias: porventura algo impossível demais que eu não possa fazer? Eu te peço, meu Deus, sonda essa vida, sonda essa casa, sonda, meu Pai, a situação que essa pessoa está passando. Que o Deus do impossível, Deus de milagre, entre, reverta a situação, manifeste o teu poder, meu Deus amado, para que ele possa testemunhar da tua grandeza, do teu poder. Assim como nós acabamos de ver, pela tua palavra, que o Senhor manifestou em várias vezes, que o Senhor possa manifestar, Pai amado, nessa vida, operando o teu milagre, para que essa pessoa possa crer que tu és o Deus do impossível, e aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor é poderoso para fazer, que nós não venhamos duvidar no Senhor, que possamos crer no Senhor, porque quem crê, Pai amado, é bem-aventurado. Quem crê, meu Pai, naquilo que o Senhor faz, vive das bênçãos do Deus do impossível. Eu oro, e em nome de Jesus, eu abençoo essa vida, abençoo essa casa, que esse Deus do impossível entre e mude a história, para que essa pessoa, essa família possa testemunhar que esse Deus é verdadeiro, e operando Ele, agindo Ele, ninguém pode impedir. Que assim seja na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.